Durante toda a história do mundo, teve uma luta de classes entre opressores e oprimidos. Haviam guerras que sempre terminavam em transformações revolucionárias ou as duas classes acabavam destruídas. A sociedade burguesa moderna simplificou essa luta de classes em duas principais, burgueses e proletários. A antiga organização feudal da indústria não satisfazia mais as necessidades que cresciam com a abertura de novos mercados. Surgiu uma pequena burguesia, junto com a divisão do trabalho dentro da oficina. A procura de mercadorias aumentava cada vez mais. A burguesia média manufatureira deu lugar aos milionários da indústria, os burgueses modernos. Tudo começou a se desenvolver, e conforme a indústria crescia o comércio, a navegação, as vias férreas e crescia também a burguesia. Cada etapa da evolução, percorrida pela burguesia, era acompanhada de um progresso correspondente, até que conquistou a soberania política exclusiva no Estado representativo moderno. A burguesia mudou totalmente o cotidiano e a vida dos homens. Substituiu as várias liberdades conquistadas com esforço por apenas a liberdade de comércio. Ela colocou uma exploração aberta, direta e brutal. A burguesia criou maravilhas maiores que as pirâmides do Egito, construíram catedrais góticas, organizaram as cruzadas, entre várias outras coisas. Ela só pode existir se estiver sempre revolucionando as relações sociais. E essa contínua revolução, essa agitação, fazem com que a burguesia se destaque perante todas as épocas anteriores. Desapareceram todas as relações sociais antigas, obrigando o homem a encarar suas condições de existência. Movida pela necessidade de buscar sempre mercados novos, a burguesia necessita se estabelecer em toda parte, explorar toda parte. Isso faz com que, em lugar das antigas necessidades que eram supridas por produtos nacionais, seja substituída por necessidades de produtos de regiões novas e mais longínquas, desenvolvendo-se então uma interdependência entre as nações. O rápido avanço dos instrumentos de produção, o progresso dos meios de comunicação e o baixo preço dos produtos obrigaram os bárbaros de todas as nações a adotarem o modo burguês de produção. Cria-se, assim, um mundo à sua imagem e semelhança. Criou grandes centros urbanos, submetendo o campo à cidade e aumentou significativamente a população urbana em relação ao rural. Centralizou os meios de produção, aglomerou as populações e concentrou a propriedade em poucas mãos. A maior consequência disso tudo foi a centralização política. Províncias independentes foram reunidas em uma só nação, com um só governo. A burguesia começou a criar novas forças produtivas. A força da natureza foi substituída por máquinas, a aplicação da química e da agricultura, a navegação a vapor, as estradas de ferro, a canalização dos rios e a exploração de continentes inteiros, e a exploração crescendo cada vez mais. Os meios de produção e as trocas se iniciaram nos feudos, dando origem assim à burguesia. Criou-se certa concorrência entre as classes sociais, na qual a burguesia tinha o poder maior. Começamos as revoltas entre as relações produtivas e a força de produção. Cada vez que ocorre uma crise comercial, abala a existência da burguesia. Houve uma epidemia, uma superprodução, onde era fabricado muito produto e pouca gente para consumi-los. E o principal motivo disso é o demasiado do comércio e o grande número de indústrias. As forças produtivas que antes favoreciam a burguesia agora a prejudicam. Começam a confrontar com o poder burguês. A burguesia começou a procurar novos métodos para vencer essa crise, e só havia duas soluções. Uma delas era a destruição das forças produtivas e a outra, a busca e a conquista de novos mercados. As armas que a burguesia construiu, os homens destinados para controlar essas armas, os operários modernos e os proletários, hoje se fazem contra ela mesma. Com o caso dos operários, que só sobrevivem quando têm trabalho, e com o aumento de máquinas e mercado de trabalho, porque os produtores querem algo mais fácil e rápido de produzir, consequentemente diminui a quantidade de operários trabalhando, e sem trabalho, sem ter como sobreviver. Mesmo o trabalho sendo feito por máquinas, o trabalho escravo ainda não acaba, mas a exigência é menor, e o trabalho feito por homens já passa a ser feito por mulheres e crianças, sem problema algum. A idade também já não importa mais. As classes mais baixas caíram na fila dos proletariados, alguns porque tinham uma indústria pequena e que não podiam empregar os mesmos processos de uma indústria grande, e os outros porque a habilidade profissional não era muito boa, perto dos novos métodos de produção criados.
Os proletários não combatem ainda os seus inimigos, mas sim os inimigos de seus inimigos, ou seja, o resto da monarquia absoluta, os proletários territoriais, os burgueses, etc. Em virtude da concorrência, os salários são instáveis e as condições de vida dos operários se tornam cada vez mais precárias. O resultado das lutas era a união mais ampla dos trabalhadores, os choques dos proletariados estão favorecendo o desenvolvimento dos proletariados. A burguesia vive em guerra direta, ou contra a aristocracia, ou contra a própria burguesia mesmo, porque os interesses se encontram em conflitos com os processos da indústria e sempre com a burguesia dos países estrangeiros. Em todas as lutas, eles tinham que apelar para o proletariado, arrastando para os movimentos políticos, porque assim a burguesia fornecia aos proletariados os elementos de sua própria educação política. Ou seja, a arma fornecia aos proletariados os elementos de sua própria educação política, ou seja, a arma contra ela própria. Processo de dissolução de toda essa classe dominante foi quando as lutas de classe se aproximavam da hora decisiva, e a velha sociedade assume um caráter violento e agudo, que uma pequena fração da classe dominante se desliga dessa, ligando-se à classe revolucionária, a classe que traz em si o futuro. O proletariado tem uma grande rixa com a burguesia desde a antiguidade, fazendo com que ela deixe de manifestar para deixar a burguesia comandar tudo. Ela é composta de comerciantes, artesãos, camponeses, enfim, todos esses que não têm dinheiro. O intrigante é que ela não deixa de se manifestar para deixar a burguesia comandar tudo, mas eles não desistem de garantir o seu futuro. As suas desvantagens, além de não ter dinheiro, não tem a propriedade privada, as suas tradições não são as mesmas que a da burguesia, não tem contato com o capital, com as indústrias e se oculta da religião e das leis. Eles querem abolir essa propriedade privada e toda essa desigualdade. Esta guerra ainda é uma coisa meio oculta, mas a qualquer hora pode virar uma revolução aberta, onde os pobres vencem os ricos. O operário de hoje não está se abaixando tanto como era. Com isso, é evidente que a burguesia seja incapaz de continuar sendo essa classe dominadora. Portanto, ela já não é tão compatível com a sociedade, fazendo com que o proletariado faça as suas próprias regras e tome aquele devido espaço na sociedade, e tomando parte das indústrias, e com isso a sua grande vitória.